Boa noite, queridos, a graça e a paz, amém? Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida grandemente. E aí, antes de eu pregar, eu já falo para você, compartilha o link, obrigado Felipe, obrigado pastor Júlio, compartilha o link do nosso culto, para que outras pessoas possam estar sendo ministrados também. Você que está no meu canal aí, eu estava dando uma olhadinha ali, a Sandra está nos acompanhando lá de Elias Fausto e outras pessoas em tantos lugares. Isso é gostoso, né? Às vezes eu estou fazendo meu devocional de manhã, é gente de Rondônia, é gente de Curitiba, e é gostoso você saber que você pode alcançar vidas, olha, de uma forma tão especial. Nós estamos vindo de um culto que é uma verdadeira festa, que a verdadeira festa da igreja é quando nós batizamos e pessoas rendem o coração a Cristo. O irmão Rubens estava falando comigo ali da alegria dele estar evangelizando. O irmão Rubens, ele é um evangelista, ele sempre está evangelizando alguém, sempre está falando do amor de Jesus para alguém, está trazendo, isso é gostoso. Irmãos, se você ainda não sabe, você precisa descobrir a alegria de você conduzir alguém a Cristo. Você precisa descobrir isso. Você precisa descobrir essa alegria de alguém que encontrou Jesus através da sua vida, que você foi esse instrumento, que você auxiliou, que você trouxe na igreja, que você apresentou os pastores, que você ajudou a dar os primeiros passos. Olha, é como gerar um filho. Paulo não fala isso? Como dores de parto, porque você vê aquela vida ali, ó, sendo, e esse é o novo nascimento. É o renascimento, é o ressurgimento de uma nova vida. Então, nós precisamos redescobrir isso. No batismo ano que vem, eu estou pensando num negócio muito legal. Por exemplo, o irmão Rubens, ele ganhou alguém para Jesus. No dia que essa pessoa for batizar, irmão Rubens, você vai conduzir ela até o tanque batismal, né? Olha, isso é um princípio, eu ensino muito. Você vai pegar essa pessoa pela mão e você vai trazer ela até o tanque batismal, onde ela vai fazer a profissão pública de fé dela, em nome de Jesus. Eu gostaria de conhecer quem nos visita pela primeira ou segunda vez. Dá um sinalzinho com a sua mão para mim. Temos alguém que nos visita essa noite? Irmão, todo mundo de casa aqui pelo jeito, ó, glória a Deus. Então hoje eu vou aproveitar, hein? Hoje o couro vai pegar hoje, hã? Couro vai pegar, hoje eu, olha aí, domingo às 18 horas, eu quero fazer um convite especial para você, que você venha para o culto no domingo às 18 horas, você já participou da gravação de um culto? Pois é, domingo às 18 horas você vai participar da gravação de um culto. O nosso culto, ele não vai ser transmitido, ele vai ser gravado, porque esse culto que nós vamos gravar no próximo domingo, nós vamos passar ele na virada. Então você vai ouvir aqui na tela testemunhos extraordinários. Eu vou pregar, nós vamos fazer contagem regressiva. Olha aqui para você ver, ó. O pessoal já está dando um trato aqui. Por quê? Esse ano nós não vamos ter culto da virada aqui. Nós só vamos retornar com o nosso culto da virada em 2022. E aí nós vamos fazer uma grande festa, em nome de Jesus, amém? Muito bem, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe no meu coração sobre a difícil tarefa de tomar decisões em tempos de incerteza. É difícil, não é? Sim ou não? Tempos de incerteza é difícil, não é? Fico nessa cidade ou não fico? Começo a fazer uma faculdade aqui, não começo? Compro uma casa nessa cidade? Quanto tempo será que eu vou ficar aqui? Será que eu vim aqui temporário? Será que eu vou conseguir me adaptar nessa cidade? A empresa me mudou, os meus parentes, eu não tenho ninguém, não conheço ninguém aqui. Será que eu vou superar isso? Eu quero trazer uma história muito interessante para você essa noite de um povo que estava numa outra terra e Deus trouxe uma direção com 3 instruções fundamentais que servem para a nossa vida, que é crescendo no tempo do sofrimento, no tempo do exílio, no tempo de separações, no tempo de ruptura, no tempo de dor. Olha o que diz aqui, ó. Então, você concorda comigo que é difícil você manter a paixão acesa numa época onde nós mesmos sabemos
nós não sabemos qual é o próximo passo. É difícil, né? Você manter a paixão acesa. Mas uma certeza eu tenho. Estudando esse texto aqui que nós iremos discorrer nele, Deus vai permitir você avançar. Com a sua família, com o seu trabalho, com a sua empresa, nós como igreja, mesmo numa época de incerteza mundial. Irmãos, nós precisamos voltar a crer, porque nós falamos, mas nós não vivemos como nós acreditamos. De uma doutrina chamada, porque Deus ele tem os seus atributos, e uma doutrina que nós conhecemos que chama-se soberania de Deus. O que é isso? Deus está no controle de todas as coisas. E essa soberania de Deus é uma coisa tremenda, porque às vezes nós, como seres humanos limitados que somos, nós desenvolvemos uma síndrome chamada síndrome de Messias. Sabe o que é síndrome de Messias? Você tem que tomar cuidado com a síndrome de Messias. A síndrome de Messias é: se eu não estiver lá, a coisa não vai acontecer. Se não for do meu jeito, não vai dar certo. Será que Misael vai fazer do jeito que eu falei para ele? Eu tinha que estar lá. Será que ele vai falar do jeito certo? Meu Deus, o que está acontecendo? Gabriela, isso é síndrome de Messias. E o Misael lá no serviço: meu Deus, deixei a Gabriela sozinha no consultório com aquela Graciela. Será que elas vão tocar fogo naquele prédio? O que vai acontecer? Será que ela vai gerir? Será que ela vai administrar? Será que ela não vai espetar essa agulha no nariz do... da pessoa? Isso chama, Misael, isso chama síndrome de Messias. A síndrome de Messias deixa qualquer pessoa louca. Eu já tive síndrome de Messias. Eu achava, por exemplo, que o rol de membros na igreja era o livro da vida. E se você não tivesse o nome escrito no rol de membros da igreja, você estava no inferno. Sabia? Eu já conduzia a igreja assim. Outra coisa, que eu tinha síndrome de Messias. Eu achava que só eu saberia fazer a coisa da forma correta. Se eu não tivesse naquele lugar, alguma coisa ia acontecer errado. Sabe o que acontece geralmente com pessoas que têm a síndrome de Messias? Síndrome de Messias com filho. Meu filho só vai para o acampamento quando ele tiver 18 anos. Isso é síndrome de Messias. Tem umas mães na nossa igreja que tem síndrome de Messias. Quando meu filho fizer 18 anos, ele vai para o acampamento. É complicado isso. Sabe o que acontece com pessoas que têm síndrome de Messias? Acontece o que aconteceu comigo. Um dia eu estava num determinado lugar, me deu um piripaque, um ziriguidum, um siricuti com meu filho. Eu fui parar no hospital. E aí, onde eu aprendi a síndrome de Messias? Um dia, o médico chegou para mim e falou o seguinte: você é pastor? Eu falei: sou. Ele falou: você sabe que eu tenho um cunhado que é pastor presbiteriano? Eu falei: nossa, que bênção, estou sendo atendido por um cunhado de pastor. Ele falou: pois é. Ele falou assim: semana passada ele sofreu um infarto. Aí eu peguei e fiquei assim: ai meu Deus, será que eu estou infartando também? Ele falou: deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei: pode dizer. E ele falou assim: se eu chegasse para você hoje e dissesse para você assim: Silas, você vai ter que se afastar, e o que as pessoas que dependem de você teria que fazer? Eu falei: cada um ia ter que dar o seu jeito. Ele falou assim: ah, entendi. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Aí ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Para quem tem síndrome de Messias: alguém já morreu pela igreja. Ele falou assim: você não precisa morrer não. Alguém já morreu pela igreja. Alguém já morreu pelo louvor. Alguém já morreu. Porque quando você encontra pessoas no louvor com síndrome de Messias, põe todos os músicos loucos. Põe todo mundo doido, é uma coisa maluca, é uma coisa doida. Então, eu fazendo essa reflexão aqui, nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano, Ele está no controle, Ele cuida de tudo. Eu estava conversando com os pastores da nossa igreja, no ano que os ministérios da nossa igreja não pôde funcionar nenhum.
não funcionou encontro de casais, não funcionou acampamento de jovens, de adolescentes, não funcionou escola bíblica dominical, não funcionou 50 grupos de comunhão fechado. Foi o ano que a igreja mais batizou. Sabe por quê? Porque nós não somos Messias. Existe o Messias que toma conta da igreja, que convence os corações, que toca vidas, e que se precisar ele manda até uma pandemia para dar despertada no povo. Você está entendendo? Então olha aqui para você ver, nada é por acaso. Então Deus me deu essa palavra, quero compartilhar com você nesse culto da vitória. O texto é Jeremias capítulo 29, olha assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que diz essa carta, que coisa interessante. Tem alguma criatura me ligando agora, não é Deus. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Dela quem? Da cidade. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Declara o Senhor, assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. E trazê-lo-eis de volta para esse lugar. Porque eu, Senhor, conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhe esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. O Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Eu quero orar com você nessa noite. Pai querido e amado, fala no nosso coração, Senhor, princípios essa noite, para que nós possamos entender que o mais importante na nossa vida não é o lugar que nós estamos, é nós compreendermos e tomarmos posse das promessas e das palavras do Senhor. Derrama da tua graça sobre nós essa noite, oramos em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós lemos aqui é uma carta, não uma carta como o apóstolo Paulo escreve carta às igrejas, é uma carta que Deus mandou o profeta Jeremias escrever no ano 600 antes de Cristo. A carta é endereçada a um povo que estava animado demais. E nessa época que Jeremias escreveu essa carta, os israelitas estavam exilados na Babilônia, estavam passando um período de cativeiro de mais de 70 anos, e aproximadamente aí, talvez no meio desse período aí, escreve essa carta aí para esse povo, Jeremias. Olha, tudo que você quer num tempo de angústia, numa fase nebulosa, você quer ter o quê? Você quer ter a sensação que a fase ruim está acabando, sim ou não? Às vezes nós estamos naqueles perrengues da vida assim, você fala, graças a Deus, está quase acabando. Daqui a pouco eu não preciso usar mais máscara. Aí surge o Omicron.
Aí os países começam a trancar tudo de novo, você fala, hã? Não, tudo que você quer é a sensação que a fase ruim está acabando, que o tempo ruim vai passar, e alguns até correm atrás de profetas, e outros atrás de revelação. Por favor, me dê uma palavra, por favor, me fala alguma coisa, por favor, me dê uma direção. Porque há uma necessidade de saber de quando essa fase terrível vai passar. Essa fase que está me matando, essa fase que está me espremendo, vai passar quando? Quando finalmente eu vou cantar o hino da vitória. E é interessante que nesse momento de sofrimento, na Babilônia, disse que alguns falsos profetas começaram a se levantar e dizer para eles o seguinte: o sofrimento está acabando. Esse tempo de sofrimento está chegando ao fim. Irmão, fala sério, quem é que não gosta de ouvir um negócio desse? Deus está falando que está mandando um negócio bom na sua vida aí, hein? Não, falsos profetas estavam se levantando para dizer para o povo, para eles voltarem para Jerusalém, que o tempo do sofrimento estava acabando. Ouvir algo nesse sentido? Quem não vai dizer que é de Deus? Lembra quando Davi estava sendo perseguido? E Davi encontrou Saul dormindo. Qual foi a profecia que Davi recebeu? O Senhor, o nosso Deus, colocou o seu inimigo nas tuas mãos. Olha que profecia maravilhosa. Quem não quer receber um negócio desse? Confirmação. Agora eu mato esse desgraçado aqui que está me perseguindo. Aí o Davi vira para o cara e fala assim: sabe que eu estava orando de Deus e pedindo uma palavra dessa? Você foi de Deus. Não, diz que no cativeiro aqui, quem não quer ouvir uma mensagem que diz: o meu sofrimento vai acabar? Então presta atenção aqui, que coisa interessante, porque Deus levanta Jeremias para dizer o seguinte: escreva uma carta aí, isso não tem nada a ver comigo, é tudo mentira. Essas profecias aí é tudo conversa fiada. Isso que esses profetas estão falando aí, eu não disse isso. Sabe, eu tenho uma dificuldade, me perdoe, irmão. Não é que eu não sou crente. Eu tenho um pouco de dificuldade desse pessoal assim, tá ligado? Que tem, parece que uma linha direta com Deus assim, e tudo assim, tipo assim, sabe? Deus me falou, irmão. Deus me falou, irmão, eu ouvi a voz de Deus ali, eu ouvi a voz de Deus aqui, irmão. Vou dizer uma coisa para você, eu acho que eu sou desviado. Porque comigo não funciona assim. Sabe, um lance assim, um canal direto, uma linha direta e tal, comigo não funciona. Às vezes Deus fala e eu nem percebo. Às vezes Deus não fala e eu acho que Ele falou. Então essa questão do discernimento da voz de Deus é algo que nós precisamos buscar. Está faltando na igreja hoje em dia, sabe o que, irmãos? Aquele dom espiritual chamado discernimento de espírito, que de vez em quando vem uns capeta falar pra gente. Sabe de uma coisa, irmão? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus falou comigo que tirou a sua esposa da sua vida, porque Deus vai colocar uma que vai apoiar o seu ministério. Olha que coisa maluca. Aparecem esses profetas por aí. De vez em quando aparecem os caras no meu gabinete e falam assim: sabe, pastor, eu senti de Deus que eu tinha que largar mesmo a minha esposa, porque Deus tem promessas para mim. Pilantra. Ah, pastor, o senhor não acredita que Deus pode reconstruir, Deus pode fazer qualquer coisa. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você ir na cadeia e ouvir de uns caras: olha, sabe, pastor, uma coisa? Paulo, eu vou dizer uma coisa para você, eu tinha que vir aqui para o presídio mesmo. Agora eu entendi por que Deus me trouxe aqui para o presídio. Porque Deus tinha uma obra para fazer aqui comigo dentro da cadeia, irmão. Então quer dizer que Deus pega o camarada, manda ele assaltar um banco, para mandar ele ir para o presídio e evangelizar. Tem umas profecias assim, irmão. Tem uns negócios no nosso tempo assim. E esses profetas aqui estavam assim. Mas Deus levanta Jeremias e fala assim: escreve uma carta aí, porque isso não tem nada a ver comigo. Deus está dizendo: não é isso que eu tenho para vocês nesse momento.
Eu não sei ainda por quanto tempo o mundo vai viver essa crise de pandemia, que vai, não vai, libera, não libera, faz, não faz, dança, não dança, aglomera, não aglomera, eu não sei. A exortação de Deus nessa carta é interessante. Ele fala assim, eu quero, basicamente Deus está falando para o povo aqui o seguinte: eu quero que vocês cresçam na terra do sofrimento. Eu quero ver vocês progredindo. Eu quero ver vocês avançando. Agora a pergunta que eu fiz nesse texto, quando eu vi uma carta dessa, é a seguinte: será que é possível eu me submeter à voz de Deus? Será que é possível eu me submeter a situações que eu não gosto, mas prosperar, crescer? Será que é possível? Agora, se eu entender que Deus é soberano, você acredita que Deus é soberano, gente? Sim ou não? Ah, pastor, mas Deus é soberano, então quer dizer, eu estou passando? Não, às vezes a aflição que você está passando foi um levante maligno, às vezes a aflição que você está passando foi erros que você cometeu, equívocos, pessoas que você confiou, pessoas que traíram você, só que a soberania de Deus continua funcionando. Como que a gente entende isso? Quando José encontra os seus irmãos no Egito, o que José fala para os irmãos? Vocês intentaram mal para mim, mas Deus transformou mal em bem. Vocês me venderam, mas Deus transformou essa venda em um envio. É que o mundo vai tentar escrever sobre a nossa vida, vai tentar, mas Deus segura na nossa mão e fala assim, não é disso que diz o cantor lá? Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Se você entender que Deus é soberano e que ninguém é capaz de agir sobre a sua vida sem a soberania de Deus, foi Deus quem permitiu o cativeiro, foi Deus que levou para a Babilônia. Se você tiver a disposição de considerar que o que somos hoje é Deus que determinou, no dia mais oprimido, você pode esmurrar a parede, você pode pegar carro, você pode sair sem rumo, não importa. Não importa presidente, não importa monarca, não importa a casa de Potifar, não importa o faraó, não importa o carcereiro, não importa a família, não é a família, não são os irmãos invejosos, não é casa de Potifar, não é o faraó, não é o carcereiro que determina sobre a vida de José, é Deus. Agora, uma coisa nós precisamos considerar na vida de José: não importa o cativeiro que ele estava, na onde ele chegava, mesmo sendo cativo, aquilo prosperava. José prosperava na casa de Potifar, José prosperava na prisão, José prosperava. E aqui não é indiferente, é interessante que no mesmo capítulo, Jeremias diz assim: porque sou eu quem conhece os planos que tenho a vosso respeito. Às vezes nós não consideramos isso, queridos. A tendência no meio das crises é desistir, é perder a esperança, é não crermos no amanhã melhor. Ah, pastor, eu não consigo ter um amanhã melhor, o senhor não sabe minha vida, eu moro aqui no puxadinho da casa da minha sogra, é por isso que eu não melhoro, pastor. Eu tenho promessas de Deus há muito tempo na minha vida, mas eu estou esperando essas promessas se cumprir. Eu não consigo crescer até que as promessas não se cumpram. Tolo! Tolo! As promessas começam a se cumprir quando você fundamenta as promessas no lugar onde você está. Não importa, irmão. Porque é promessa, e se é promessa de Deus, não existe ninguém que pode intervir. E o que é que Deus fala para esse povo aqui? Deus fala para esse povo, e que Ele possa falar no seu coração hoje à noite. Três coisas aqui. Lembre que eles estão escravos na Babilônia, não é terra deles, não é língua deles, não é povo deles, lá não tem nada deles, eles são escravos. E aí Jeremias escreve a carta e fala o seguinte: gente, para com tudo, pé no chão, segura a onda. Três coisas Deus pede aqui para vocês. Primeira, três coisas. No capítulo 29, verso 5, está lá na carta. E a primeira coisa que é interessante: construam casas, habitem nelas,
plantem jardim e comam dos seus frutos. Deus chega para aquele povo e fala assim, ó, tira essa expectativa do coração de vocês que vocês vão voltar. Eu vou fazer vocês prosperar em terra inimiga. Eu quero ver vocês construindo casas. Eu quero ver vocês avançando, eu quero ver vocês crendo, eu quero vocês empreendendo, eu quero ver vocês plantando jardim, eu quero ver vocês prosperando. O primeiro, sabe o que acontece? Às vezes na terra do sofrimento, o que a gente quer? Você está em uma situação difícil, o primeiro ônibus que passar eu caio dentro, vazo daqui. Se tiver algum camelo, eu deixo até minha família aqui e vou embora, porque na terra do sofrimento é assim. Dias atrás eu estava lá em Camboriú, fui passear, viajar com os meninos de moto. Cheguei lá, tinha um menino atendendo, percebi que o sotaque era diferente. Eu falei, de onde você é? Ele falou assim, eu sou do... Como que é esse país aí que está tendo muito refugiado aqui do lado? Venezuela. E como é que você está se sentindo? Ele falou assim, estou sendo muito bem acolhido aqui no Brasil, mas o nosso coração fica partido. Eu falei, por quê? Ele falou, meu pai não conseguiu sair da Venezuela. Minha irmã mora na Colômbia, minha mãe mora no outro país e eu moro aqui sozinho. Separou completamente a família, porque às vezes a aflição, o sofrimento é tanto que as pessoas procuram, é a saída que tem. A gente precisa sobreviver. Mas aqui a palavra do profeta Jeremias Deus está dizendo, vocês vão construir casa aí. Quem pelo amor de Deus quer construir casa no meio de uma crise? Quem, pelo amor de Deus, quer edificar algo numa fase ruim? A maioria diria, é falta de sabedoria. O que é que você está fazendo? Você está ficando maluco? Você não sabe que nós não somos dessa terra, nós não somos desse lugar. Às vezes é assim, irmãos, Deus frutifica a gente onde nós estamos. Quando Isaac chegou em Gerar, era terra inimiga. Sabe o que Deus falou para Isaac? Isaac, permaneça nessa terra, porque assim como eu fui com seu pai, eu serei contigo. Eu vou prosperar. A Bíblia diz que naquela terra, Isaac semeou, e no mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoara. Aqui não é diferente. Quem é insano? Mas o Deus de Israel está dizendo, construam casas na Babilônia, onde no meio do lugar, na opressão, no meio do lugar do sofrimento, eu quero ver vocês ocupados, eu quero ver vocês crescendo, façam jardins, plantem árvores, eu quero ver vocês construindo algo. Se vocês confiam em mim, tira essa agitação do coração, porque eu posso fazer vocês prosperar, independente de qualquer coisa. O problema é que a gente cai no canto da sociedade, e nós não entendemos que o nosso reino é outra dinâmica. Irmão, a nossa dinâmica de vida não é a dinâmica do PT, não é a dinâmica do Bolsonaro, não é a dinâmica do Moro, não é a dinâmica da Bolsa de Valores, não é a dinâmica do mundo, não é a dinâmica do mercado. A nossa dinâmica é uma dinâmica sobrenatural. A nossa dinâmica é uma dinâmica que Deus abre portas onde não existe portas. Deus cria possibilidade onde não cria possibilidade, onde não existe possibilidade. Deus gera situações onde não existe possibilidade nenhuma. Ele traz coisas onde não existe. E nós precisamos voltar a crer naquele Deus que nós chamávamos no passado de Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas. Ele vai prover. Se vocês confiam em mim, retire essa agitação, esse sentimento de ansiedade, vivam hoje, porque Deus está falando aqui para esses homens o seguinte: gente, eu sou Deus, mas eu não sou só Deus lá em Jerusalém, eu não sou só Deus em Jerusalém, eu sou Deus na Babilônia, eu sou Deus na UTI, eu sou Deus no hospital, eu sou Deus com coronavírus, eu sou Deus sem coronavírus, eu sou Deus na Itália, em Portugal, em Israel, eu sou Deus em todo lugar, no universo. Eu sou Deus no presídio. Não importa onde você está, Deus continua sendo Deus. A gente não tem uma música assim? Se a doença vier, Ele é Deus. Não é assim que cantamos? Só que a gente canta e não acredita. Não acredita? Nesse tempo de pandemia, muitas igrejas fechou.
Nesse tempo de pandemia, veio até proposta aqui para a gente alugar o nosso templo. Pastor, o que o senhor acha da gente fechar a igreja e fazer só igreja online? Aí fica cada um nas suas casas, a gente não vai ter trabalho nenhum. E você sabe como que é o tempo moderno hoje, né, pastor? Ia facilitar a vida de vocês, que era uma maravilha, né? Olha aí, irmão. Mas sabe o que é? Deus continua sendo Deus. Chegou na nossa comunidade esse ano mais de 300 pessoas. O nosso culto de jovens, em toda a história dessa igreja, nunca teve tão cheio, nunca tivemos tantos jovens envolvidos, quebrantados, engajados, trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus, para mostrar o seguinte, eu quero mostrar para vocês que a igreja é minha, não é de vocês. Eu sou o dono de tudo, eu chego, faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. É por isso que eu peço tudo que eu quiser para Deus. Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Mas que eu peço, eu peço. Aí eu peço, Deus, dá a fábrica do lado aí para nós. Dá essa do lado direito e essa do lado esquerdo também. Dá tudo lá. Eu peço, Ele dá. Ele é Deus. Irmão, você acha que dinheiro é problema para Deus? Se Deus quiser fazer, filho, ninguém para. Então a primeira coisa é o seguinte, irmão, construa casa. Não fica esperando passar, não. Existem pessoas nesse tempo agora, que vou dizer uma coisa para você. Você chega a conversar com um cara e fala, pastor, o melhor momento da minha vida. Estou podendo estudar, fiz uma pós-graduação, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Recebi várias propostas. Agora, existem pessoas que no tempo da crise se esconde. Existem pessoas que no tempo da crise fica lá, parado, não sei o que tem. E nós precisamos entender algumas coisas. Eu não esqueço disso que o pastor Carlito Paz falou. A pandemia, muitos dos problemas que nós vivemos na pandemia, não foi a pandemia que trouxe o problema. A pandemia revelou um problema que estava oculto. A pandemia veio, fechei o meu comércio. Legal. Mas a pergunta é, como que estava o seu comércio? Como que você estava gerindo? Como que você estava administrando? O que você fazia era correto? Você tratava o funcionário com dignidade? Você tinha lastro? Você tinha planejamento? Ou entra hoje, você gasta amanhã, compra carro importado? Eu conheci um monte de empresário que tinha um monte de carro importado na garagem, não tinha dinheiro para pagar o funcionário. Então o que a pandemia fez? A pandemia, ela revelou muitos dos problemas que nós tínhamos na nossa vida. E que nós precisamos o que? Reajustar. A igreja não foi diferente. Construam na terra do sofrimento. Viva como se fosse sua casa. Viva como se fosse o melhor lugar. Não é o que você sabe, é o que Deus diz. Sabe por quê? O homem de Deus não vive por vista, é por fé que a gente vive. Não é isso que a gente canta? Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Né? E eu tenho uma pergunta hoje à noite. O que você está edificando? O que você está construindo nesse tempo? Em que área você está avançando? O que você está projetando para esse ano que está entrando? O que é que você está preparando? O que é que você está idealizando? O que é que você está construindo? Segunda coisa aqui que eu acho interessante, o pedido de Jeremias na carta, eu acho legal esse verso 6, ele fala assim: casem e tenham filhos e filhas, escolha mulheres para casar-se com seus filhos e as suas filhas para casamento, para que também tenham filhos e filhas, e multiplique. Depois de construir casa, Jeremias está dizendo o seguinte aqui: multiplique-se, escolha frutificar. Você sabe que é difícil a gente pensar nessa palavra frutificar, compartilhar, fazer, realizar. Porque no tempo da crise, qual é a primeira coisa que a gente quer? Defender o meu, né? Filho, tenho tempo não, pastor, estou correndo atrás das minhas coisas. Pastor, até que... Olha, pastor, eu até que pensei em fazer alguma coisa na igreja, mas o senhor não sabe como está a empresa nesse tempo de crise? Nesse tempo de crise, está complicado. Pastor, eu até pensei nesse tempo, sabe? Mas olha, vou dizer, está complicado. Não, frutifique. Eu estou esperando as coisas melhorar. Não deixe que as condições humanas limitem vocês. Ele está dizendo assim: eu sou o soberano Senhor, eu sei que vocês estão passando. Eu, o soberano, coloquei vocês aí.
Não, eu digo a vocês, não se limitem pelo lugar que coloquei vocês. Deem passos de fé. Não se deixe incentivar pelas pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, nós somos homens e mulheres que nós somos chamados para a transformação do ambiente onde nós estamos. Nós não somos replicadores de ambiente onde nós estamos. Quem faz isso é a Rede Globo, quem faz isso é a Record, quem faz isso é a CNN. Ah, está uma crise? Está uma crise. Ah, está feio? Está feio. Está desemprego? Está desemprego. A coisa está ruim? Está ruim. É isso que a televisão faz. Está morrendo muita gente? Está morrendo muita gente. Ah, o casamento agora virou irmão? Virou irmão, não tem mais jeito. A gente passa a ser pessoas que nós vamos comunicando somente aquilo que a gente vive. E nós precisamos enxergar a vida a partir da ótica de Deus. Porque ver o que está acontecendo, todo mundo vê. Falar a partir daquilo que eu estou sentindo, todo mundo fala. Enxergar aquilo que você está vendo na sociedade, isso todo mundo faz. Quando Deus leva Ezequias no vale dos ossos secos, ele pergunta para Ezequias: Ezequias, o que é que você vê? Ele fala assim: eu estou vendo um vale de ossos secos. Aí Deus fala: e o que é que você acha que pode acontecer a partir desse vale de ossos secos? Ezequias, ele fala assim: tu sabes, Senhor. E aí Deus manda Ezequias profetizar. Porque Deus, ele começa a trabalhar, sabe onde? Na mente e no coração de Ezequias. Porque Deus queria mostrar para Ezequias que Deus poderia suscitar, a partir de um vale de ossos secos, um grande exército. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se aquilo que está dentro do seu coração, na sua mente, estiver alinhado com aquilo que Deus quer realizar, coisas extraordinárias vai acontecer através da sua vida. Agora, enquanto a gente ficar igual a sociedade, replicando desgraça, você viu o que aconteceu, irmão Rubens? Você viu o que está acontecendo? Está feia, né? Está feia, está feia. Você viu que as coisas, mas eu também estou pensando em desistir, eu estou pensando em fechar também, eu estou mandando gente embora, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Você viu o que aconteceu? Você viu o que falaram hoje de manhã na CNN? Você viu? A pessoa sai assim, irmãos, o que é isso? Não, né? Não deixe o meio contaminar vocês. Olhe a voz de Deus. É possível. Eu sou capaz de manter uma mente sarada no pior lugar. Eu tenho uma mente positiva no pior lugar. Em outras palavras, o que Deus está falando aqui, gente, não deixe a Babilônia alterar vocês. Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Eu sou sarado na mente e no coração, e é porque eu decidi ouvir a voz daquele que é soberano. Então eu vou frutificar. Agora a gente não ouve a voz do soberano, o meio muda a gente. Pastor, como que a igreja cresceu no meio da pandemia? Porque nós escolhemos frutificar. Nossa, pastor, como? Porque nós demos passo de fé. Eu posso falar aqui agora porque já aconteceu. Lá no passado, no primeiro mês aqui de pandemia, nós temos uma despesa fixa de R$70 mil mês. No primeiro mês de pandemia, entrou R$35 mil no caixa da igreja. Mal e mal não dava nem para pagar metade das despesas fixas. Reuni com a junta, reuni com a diretoria, eu falei, como que nós vamos fazer para comunicar com o nosso povo? Nós vamos ter que montar um estúdio, nós vamos ter que construir, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Mas não tem dinheiro. Mas a igreja precisa avançar, irmãos. Então vamos, pastor. Está aqui, nós fizemos R$270 mil de investimento no tempo de crise. Compra câmera, compra lente, compra isso, compra aquilo e vai. E manda o Tarcísio vir aqui, derruba tudo. E manda colocar ar-condicionado. E o pau quebra. E sabe o que acontece? Deus, essa obra é sua, o Senhor vai dar providência, o Senhor vai dar direção, o Senhor vai fazer alguma coisa. E Deus foi fazendo. E Deus foi fazendo. Sabe por quê? Porque se a gente fosse ouvir o meio, quem você anda ouvindo? Quem você anda escutando? Quem anda falando nos seus ouvidos? Quem anda comunicando para você? Quem são os seus conselheiros?
Não, a igreja se levantou e creu, voluntários se levantaram, homens e mulheres se levantaram, não importa se a igreja fechou, não, irmãos, no pior momento, na terra do sofrimento, eu escolho frutificar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, frutifique em nome de Jesus, frutifique em nome de Jesus. Já traz o irmão chegou para mim, estou querendo colocar o curso tal, vai atrás de pessoas. Mas o senhor não tem umas para me arrumar aqui na igreja? Não, todo mundo que está aqui já está ocupado. Vai lá procurar, ora, mete o joelho no chão e vai fazer, porque se Deus abriu porta para você fazer, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Você está entendendo? Tem que frutificar. E o terceiro pedido da carta. Primeiro é, construa casas. Quero ver jardim, quero ver as casas, eu quero ver seus filhos colhendo os frutos. E aí, o terceiro pedido aqui no verso 29, ele fala assim, busquem, olha que difícil isso aqui, isso é difícil, hein, irmão? Busquem a prosperidade da cidade e orem ao Senhor em favor dela. Como é que eu vou pedir prosperidade para o lugar que me escraviza? Nós precisamos acabar com essa mentalidade da igreja de pedir coisas. E pede para fulano, e pede para o cicrano, e fala com o político tal, e fala com o político. Não, a igreja não está aqui para receber. A igreja está aqui para dar. A igreja está aqui para fornecer, a igreja está aqui para dar direção, a igreja está aqui para oferecer proposta, a igreja está aqui para acolher o necessitado, a igreja está aqui para entregar a cesta básica, a igreja não está aqui para falar, viu, procura lá assistência social, que lá na prefeitura eles resolvem isso. A igreja não está aqui para isso. Busquem a prosperidade da cidade, ore ao Senhor a favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu vejo um povo hoje em dia que fica dando voz para a gente em rede social, gente que não agrega absolutamente nada. Ou seja, se o lugar me escraviza, se eu contribuir para que esse lugar cresça, eu também vou ser próspero. Como que você vai crescer nessa escola detestando a escola? Como que você vai crescer? Como que você vai crescer na sua faculdade detestando o professor? Eu não suporto essa mulher quando ela vai. Quando ela vem dar aula até sai da sala. Aí difícil, né, irmão? Difícil. Como que você vai crescer em uma empresa detestando a empresa? Olha, você sabe, eu estou aqui porque você sabe, eu não tinha jeito mesmo, mas vou falar a verdade para você, não vejo a hora de sair daqui. Olha a mentalidade do cara. Olha a mentalidade. Não, Deus abriu uma porta para o cara se manter, que coisas podem acontecer extraordinárias ali, mas ele detesta aquele lugar, porque se ele pudesse, ele rapava fora. Porque nós esquecemos de um princípio básico da vida. O que é? Nós não fazemos nada para os homens, nós fazemos para Deus. Tudo que vier à mão para fazer, faça como se fosse para Deus. Você sabe por que muito cristão não prospera? Porque ele pensa que monta móveis para o cliente. Porque ele pensa que ele faz a peça no torno para o patrão, porque ele pensa que trabalha para a Toyota, ele pensa que trabalha para o fulano, para o Beltrano e para o Cicrano, mas a partir do momento que nós temos a consciência que o nosso trabalho é uma expressão da nossa espiritualidade, e aquilo que eu estou fazendo, quando eu faço com excelência, eu agrado a Deus, porque a recompensa vem do Senhor, muda tudo na minha vida. Você faz o quê? Você guarda, você cuida do patrimônio, né? Você não está cuidando daquilo ali para os homens, você está cuidando para Deus. Cuidando para Deus. Não, olha só, irmãos, detestando a empresa. Como é que você vai progredir detestando o seu chefe? Um dia eu estava fazendo um trabalho de aconselhamento muito interessante. E o camarada estava cansado e ele falou assim: pastor, eu não vejo nenhuma possibilidade nessa empresa de eu ser promovido.
Ele é um obreiro da nossa igreja, que eu não vejo possibilidade nenhuma. Eu vejo que lá limitou, acima de mim, é o meu chefe. Aí eu peguei e falei assim, posso fazer uma pergunta para você? Você tem algum outro tipo de especialidade? Ele falou assim, eu tenho. Ele falou assim, tem alguma coisa nessa empresa que você poderia fazer fora do seu horário de trabalho, que não é a sua função, que talvez está causando um problema na empresa? Ele falou, tem. Ele falou assim, tem um monte de torno lá quebrado que eu poderia consertar, fazer isso, fazer aquilo, tal, né? E eu poderia estar fazendo isso aí. Eu falei, vamos fazer um acordo comigo? Ele falou assim, vamos. Eu falei assim, você faça exatamente o que eu te disser. A Bíblia fala que nós temos que fazer como se fosse para Deus. Aquela empresa é de quem? Ele falou assim, tudo ali pertence a Deus. Eu falei, correto. Nós somos apenas mordomos. Se tudo pertence a Deus, eu gostaria que você começasse a trabalhar nesse lugar, pensando que ali é o seu ministério. Já que vocês estão tendo vários esses problemas lá, e você vê a empresa todo dia parar por causa disso, eu falei, vamos fazer um acordo? Eu falei, a partir de amanhã então, você sai que horas? Ele falou assim, eu saio 2 da tarde. Eu falei, beleza. Então eu falei, quantas máquinas quebradas tem lá? Ele falou, tem umas 6 máquinas. Eu falei, você consegue consertar? Ele falou, consigo. Eu falei, então você vai pegar uma máquina, uma por uma, e você vai começar a consertar. Aí ele foi lá um dia, desmontou a máquina toda, separou as peças quebradas, levou lá. Aí um camarada chegou lá e falou, mas por que você está fazendo isso aí, Cleito? O nome dele é Cleito. Ele falou assim, eu estou fazendo porque eu estou cansado de ver essa produção parar e eu posso fazer alguma coisa, então eu vou ajudar de alguma forma, porque é aqui que sai o nosso recurso para a gente poder manter as famílias. E ele arrumou uma máquina, colocou para funcionar, pegou outra, colocou para funcionar. E aí de repente o chefe chegou lá e falou assim, escuta, eu não sabia que você tinha essa habilidade. A empresa ia contratar uma pessoa responsável para a área de manutenção geral. Você aceitaria sair do seu cargo da produção para você vir cuidar de tudo aqui? Aí ele falou assim, aceitaria. Ele falou assim, só que eu não tenho curso da área de engenharia. Ele falou assim, a empresa pode pagar para você. Você teria vontade de voltar a estudar? Ele falou assim, é o que eu quero. Então, sabe de uma coisa que acontece? Às vezes, irmãos, nós estamos fazendo a coisa, mas nós estamos trocando 8 horas de trabalho por um punhado de dinheiro. Ah, pastor, mas eu não faço o que eu gosto. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre trabalho. Ninguém na vida começa fazendo aquilo que gosta. A gente faz o que precisa para depois adquirir o direito de fazer aquilo que gosta. E a gente faz o que precisa e faz bem feito, porque quando eu faço bem feito, eu dou significado naquilo que eu estou fazendo. E eu faço aquilo que eu não gosto tão bem feito, e com tanta excelência, que na hora que eu olho para aquilo eu falo assim, gostei do que fiz. E a excelência, ela agrada a Deus e inspira as pessoas. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aleluia. Então, o que ele está dizendo aqui é isso. Ore para a prosperidade desse lugar. Você está trabalhando para que aquele lugar que você trabalha lá prospere? Ou você só vive falando para todo mundo, fazendo motim dentro da empresa, para chamar os carros de alto-falante na porta? O que é que você anda fazendo lá? Tudo que a gente tem na época de sofrimento sabe o que é? É raiva, é vingança, é olho por olho, é dente por dente, bateu, levou, vai apanhar, prejudicou, vai ser prejudicada. Deixa eu dizer uma coisa para você que você precisa entender. Até os teus inimigos estão nas mãos de Deus. Agora você quer ser Messias? Porque parece que Deus não está te vendo, então você tem que dar o seu jeito. Então eu vou entregar esse cara aqui lá no RH, para ele aprender que ele não é o bambambam aqui não. Eu vou lá no RH conversar, porque eu já dei uns presentinhos, filho, eu sou esperta, eu já dei uns presentinhos lá no RH, porque na hora que eu falar, você vai ver. Na hora que eu falar, ela cai. E ainda faz aquelas orações, Senhor, coloca os meus inimigos nas tuas mãos, que aquele que se levanta contra o ungido do Senhor, cairá. Aí quando acontece alguma coisa e alguém ser mandado embora na empresa, ainda fala assim, não falei, fia, eu sirvo a um Deus vivo? Mexeu com a ungida, caiu, fia. Aí os amigos lá dizem, fica longe desse cara, porque cai mesmo.
até os teus inimigos estão nas mãos de Deus. Golias foi o degrau que Deus colocou para Davi subir, meu irmão. Às vezes uma perseguição, às vezes uma dificuldade, uma luta no trabalho, a maneira e a maturidade como você encara aquela situação, todo mundo está vendo. Lembra de Salomão? Estão falando de você por aí. Falaram tanto de Salomão que a rainha lá, não sei de onde o Judas perdeu as botas lá, falou assim, eu tenho que conhecer esse cara. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo fala que nós somos cartas abertas. O povo do mundo não lê Bíblia, o povo do mundo lê a nossa vida. Você é enfermeiro, seja o melhor enfermeiro. Você é médico, seja o melhor médico. Você é dentista, seja o melhor dentista. Trabalha com o que, irmão? É gostoso você ir num lugar onde a pessoa é perita naquilo que faz. Domingo aqui às 10 horas eu vou falar sobre perícia. Eu vou falar sobre... Porque às vezes as pessoas pensam, pastor, o senhor acredita em prosperidade? Acredito. O senhor prega sobre prosperidade? Prego, domingo eu vou pregar sobre prosperidade, vem que você vai ver. Aí você vai ver se você tem os requisitos para que você possa ser uma pessoa próspera. E um dos requisitos, sabe o que é? Diligência. Quer saber o que é diligência? O significado literal da palavra diligência? Domingo às 10 horas. Morra de curiosidade. Qualquer medíocre faz parte de desconstrução. Qualquer medíocre faz parte disso. Qualquer medíocre faz parte de crítica, de ver o problema na sociedade. Precisamos, como igreja do Senhor, apresentar solução e não ficar procurando culpado. Você lá na empresa onde você trabalha, você é a pessoa que procura solução ou fica apontando culpado? Tem que apresentar a solução. Jesus não morreu na cruz para a gente ir para a igreja. Jesus morreu na cruz para nós sermos igreja. É na empresa, é em casa, é no trabalho, é no futebol, onde está? Mesmo quando as coisas não são favoráveis, você decida produzir, ser bênção, somar, ao invés. Jeremias fala, diga para o povo trabalhar pela paz. E a carta não termina aí. E é interessante, hein? Né? É que eu tá trabalhando. Agora olha o que diz aqui no verso 29 e 12. Quando você atende a voz do Senhor, construa casa nessa cidade. Multiplique, frutifique e trabalhe pela paz das pessoas. Olha o que diz o texto. Então, esse então é porque está conectado com as coisas que foram faladas antes. É um negócio de conexão ali. Eu esqueci o nome. Não é verbo. É uma coisa. Então, só então, quando você ouve a voz de Deus, quando você confia em Deus, quando você confia que Deus não é Deus de lugares, Deus não é o Deus de circunstâncias, Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus que cuida. Ele fala assim, então vocês me clamarão e virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão no sofrimento e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E observe esse termo, que eu gosto desse termo. Olha o que eu lembrei quando eu li esse termo. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Em outras palavras, sabe quando o pai fica brincando de esconde-esconde com a criança pequena, e a criança fica batendo, a gente chama bater cara, né? Fica lá, conta até 10, pai. Filha, que o pai vai se esconder. Aí você se esconde em um lugar bem fácil para ela te encontrar. Aí você fica em um lugar bem fácil assim, para ela assim, a criança achou. Eu brincava com isso com o Matheus e com a Mariana. Eu falava, Mariana, fica aí que eu vou esconder o tuco para você encontrar o tuco. Aí depois eu escondia a Mariana para o tuco encontrar. E a Mariana adorava ser encontrada. E eu colocava ela no lugar e o tuco saía, ela já ficava se mexendo para ele encontrar ela rápido. E Deus está falando aqui o seguinte. Deus está falando assim, eu vou me deixar ser
encontrado por vocês. Deus vai estar falando que você está clamando, e Ele vai estar fazendo assim, ó, estou aqui, aqui, aqui. Vocês me procurarão, eu quero vocês usando a boca de vocês para frutificar. Parece que Deus me abandonou. Não, Deus não abandonou, foi nós abandonamos as promessas dEle, nós que esquecemos dos atributos dEle, nós que esquecemos do poder dEle, nós que esquecemos da onisciência dEle, da soberania dEle, do amor dEle, da graça dEle. Nós vamos esquecendo o Deus que nós servimos, porque nós começamos a dar ouvido para a sociedade, para a televisão, e nós nos tornamos pessoas replicadores de ambientes e sentimentos. Sonda o seu coração hoje em nome de Jesus, e faça uma pergunta para você: como é que está a construção, a sua visão, o seu sonho, aquilo que você está idealizando? Como que está a sua boca? Como que está a sua relação com as pessoas? Como que está a sua relação com o trabalho, com a empresa? Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Como que está isso na sua vida? O que é que você está pensando do ano de 2022, né? Vocês falam assim, vou esperar para ver. Não sei não, hein, pastor? Comprar essa fábrica agora numa virada de ano, você não é doido não? Não era melhor a gente esperar para ver o que vai acontecer? Não vou esperar não, irmão, porque a nossa confiança está no Senhor. Esperar? Se a gente fosse esperar, essa igreja estava fechada há um ano. Se a gente fosse esperar, esse tanque batismal não estava sendo usado. Se a gente fosse esperar, pessoas não tinham chegado nessa igreja precisando de abrigo, de socorro, de cuidado. Se a gente fosse esperar, irmãos, Deus está falando essa noite: construam casas, prosperem, vão atrás, guerreiem, compra, venda, faça o que você tem que fazer. Mas Ele está dizendo mais: frutifique. Você está frutificando? Ou você no meio da crise só fica pensando, não, tem que defender o meu. O quê? Não. Abre portas. Abre portas. Abre portas para as pessoas, contratar pessoas. Não. E Deus está falando assim: orem pelas pessoas, orem pela cidade, ore pelas autoridades. Fique de pé, por favor. Faz tempo que eu não faço apelo de altar. Mas se essa palavra falou no seu coração em alguma área da sua vida, e se você quiser vir no altar para me orar por você, você pode vir aqui, eu vou orar. Eu estou nesse momento da minha vida que eu estou falando assim: Senhor, eu estou indo com tudo, eu só estou confiando em Ti. Só estou confiando em Ti. O Senhor vai mover o que precisa mover, o Senhor vai fazer o que precisa fazer, o Senhor vai trazer o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor tiver que fazer, mas aquilo que eu tiver que fazer, eu vou fazer. O que eu não puder fazer, eu vou caminhar na dependência do Senhor. Estenda sua mão para cá, vamos orar nesse momento. Pai querido e amado, quero colocar diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, a vida dos Teus filhos essa noite. Senhor, nós vivemos dias difíceis, que às vezes nós somos tomados pela aflição, pela dificuldade, pela luta. Às vezes, ó Pai, a luta é relacional, às vezes a luta é na família, às vezes a luta é com nós mesmos, às vezes as lutas, ó Pai, com os nossos sentimentos, com os erros que nós cometemos no passado. Às vezes a luta é nós não conseguirmos perdoar os nossos equívocos e os nossos erros. Nós sabemos que nós vivemos um tempo difícil, mas que nós possamos pegar a Tua palavra essa noite, e que nós possamos construir, que nós possamos frutificar, e que nós possamos, ó Pai, prosperar e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos clamar o Teu nome e o Senhor nos encontrar. Que o Senhor possa trazer no nosso coração os atributos do Senhor, que é a Tua graça, bondade, misericórdia, amor, porque o Senhor conhece cada coração, cada vida e cada situação. Oramos em nome de Jesus. Se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.